Boa noite, pessoal. Sou professor da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar sobre agressividade e violência. O que vem a ser agressividade e o que vem a ser violência. Porque a distinção das duas é o que pode influenciar no julgamento e no tipo de crime praticado pelo indivíduo. Se, por exemplo, ele reagir, né, ou ele agir com agressividade, a gente pode entender que essa agressividade foi algo reflexo, né, próprio do temperamento dele ou das circunstâncias que o levaram a isso. Se for violência, então pode-se mudar o entendimento do delito, podendo seguir para uma lesão corporal e os seus tipos, né? Lesão corporal leve, grave e gravíssima. A violência, né, na agressividade, pode se entender que o indivíduo ele não quis praticar o dano, mas reagiu ao impulso de sua própria personalidade. No entanto, se for entendido que foi violência, então isso também muda a característica, por exemplo, numa briga, né, numa discussão dentro de casa, numa discussão no bar. Não, ele agiu de forma agressiva, não cometeu nenhum delito. Não, mas ele agiu com violência. Então ele pode ter machucado alguém, pode ter quebrado algum objeto, né, e ver aí o dano ao patrimônio. Então, a distinção dos dois pode aumentar ou diminuir a gravidade a gravidade do delito e assim servir como subsídio para que o advogado, né, o futuro advogado, entenda melhor e possa fazer de uma forma melhor as defesas, a sua tese de defesa. Ok? Até aí tudo bem. Dona Edilene pode ser agressiva sem ser violenta, né? Pode estar querendo brigar com os outros aí, mas, né, não é violenta. Não fica aí distribuindo porrada dentro de Marcos Freire sem necessidade. Mas qual é esse limite? Qual é a diferença desses dois tópicos? Concordam comigo? A gente trabalha hoje com essa perspectiva. Vou trazer aqui para vocês o nosso roteiro de hoje. A gente começa distinguindo o que vem a ser um e o que vem a ser o outro, certo? A gente começa com agressividade. A agressividade é, psicologicamente falando, a pulsão de vida e a pulsão de morte, agindo dentro do indivíduo, porque na pulsão de vida é aquele ímpeto que ele tem em superar as dificuldades, em vencer os obstáculos, em ser determinante nos seus investimentos, né? Durante uma defesa, diante de um júri, a sua agressividade é o que vai dar força, às vezes, às suas palavras. Então, é a vida se postando diante do mundo. A pulsão de vida, a gente lembrando um pouquinho de psicanálise, é aquela perspectiva do o desejo, é o prazer, é a busca pelo prazer e a evitação à dor. Eita, a saliva entrou quando eu respirei, ó. Entrou na garganta. Então, a agressividade
pode vir sim da pulsão de vida. Quando eu estou incomodado com alguma coisa e como a pulsão de vida faz com que eu fuja daquilo que me provoca desprazer, eu uso de força para sair daquela situação. Eu me impulsiono para ficar longe dela. E dependendo da intensidade do meu incômodo, eu posso ser agressivo. Já a pulsão de morte, ela traz outra perspectiva. É aquele obstáculo que você quer vencer e assim sucessivamente. Nesse contexto, a agressividade ela é necessária para a sobrevivência do indivíduo. Ele precisa dela até para se incomodar e buscar alimento. O que nos faz, quer queira, quer não, levantar todos os dias e ir trabalhar, mesmo sabendo que a gente vai ter aquele esforço, né? Mesmo que a gente vai se cansar, mesmo que a gente vai dar uma carga extra, isso é necessário para poder sobreviver, para ganhar o ganha-pão. E para quem mora no interior, mora de agricultura básica, é aquela força de vencer os pedregulhos para poder plantar. Então, essa é a agressividade necessária para a sobrevivência. Dentro de sociedade, Durkheim ele entendia que o ser humano ele precisa de uma rede invisível de controle para poder convivermos em sociedade. Freud acreditava que o sentimento de culpa, aquele que é internalizado pela criança no complexo de Édipo, era um tipo de agressividade que reprimia os instintos de satisfazer tudo o que o indivíduo quer. Então, essa agressividade, esse convívio em sociedade, é voltado tanto para o ambiente externo como para o ambiente interno. Então, o que é a culpa? É a internalização da agressividade contra o próprio indivíduo. Eu me recrimino, eu me puno, eu ponho os meus próprios limites. Então, essa condição, por não vivermos sozinhos, precisamos que essa agressividade tenha um nível mínimo de existência, porque senão a gente vai ser um abestalhadão, né? O Maria vai com as outras. A gente não se impõe, a gente não coloca nossas ideias, somos excessivamente tímidos. E aí essa agressividade termina, ou melhor, e essa falta de agressividade termina nos tornando vítimas de tudo ao nosso redor. Ninguém é bonzinho, né? O próximo tópico aqui que eu quero colocar é que ninguém é bonzinho. Então, até o santo tem seu pecado. Todo santo teve seu pecado. Nesse contexto, a gente vai entender que é necessário um pouco de agressividade. Todo mundo extrapola, todo mundo às vezes se exaspera, todo mundo às vezes se irrita. E isso é normal. Tranquilo? Até aí é normalíssimo. E a gente já falou disso também, que essa agressividade nos permite enfrentar nossas dificuldades diárias. Agora, quando é que essa agressividade vai se tornar violência? Quando eu uso de forma proposital, com a ideia consciente de querer provocar um dano a alguém ou a alguma coisa, isso é violência. Certo? Então, o que é pecado entre agressividade e violência? É de forma proposital eu provocar o mal, eu provocar dano em alguém ou em alguma coisa. Isso também é o que se baseia o direito penal. O direito penal vai punir
a consciência do dolo, a dano. Se eu, de forma voluntária, provoquei o dano, eu transformei a minha agressividade em violência. E essa violência, quando os bens jurídicos tutelados são ameaçados. Certo? Então, o tópico principal é esse aqui. Fins destrutivos. Aí vem, na psicologia, ela pode ser voluntária, racional e consciente. Voluntária, eu tenho o desejo de provocar o dano, eu sou racional, eu calculo como esse dano vai ser provocado e tenho a certeza de que vou provocar o dano. Certo? Então, dentro da psicologia, isso é violência. Ela também pode ser involuntária e irracional. Muitas pessoas dizem que as pessoas só fazem aquilo que é errado porque não tiveram a educação, o conhecimento necessário para saber o que é certo. Mas lato sensu, né? Isso seria a violência irracional. É uma violência desmedida. Acredita-se que o que os nazistas fizeram com os judeus foi uma violência irracional, porque não existiria uma explicação plausível para se provocar tanto dano a outra pessoa. Ok? Involuntária e irracional. Involuntária, nesse contexto aqui, ele também vai se referir àquele pulso, né? Aquele impulso, eu vou agredir alguém, eu vou esfaquear alguém e dou 30 facadas, e dou 50 facadas. Eu vou matar alguém, né? E de repente, quando alguém, vou me defender, às vezes, ou não, né? Alguém me tratou mal, não gostei, ou, como muitas vezes acontece, eu me entrego à minha violência, eu me entrego à agressividade, e aí eu provoco um dano de forma exagerada. Isso seria uma violência involuntária. Ele saiu do senso dele. Um surto psicótico, por exemplo, é o uso da violência de forma involuntária. A gente teve uma ocorrência onde o doente mental cortou a cabeça de um cachorro e estava andando ali para São Martins, nu, todo ensanguentado, na mão a cabeça de um cachorro e na outra mão uma faca peixeira. E ele dizia que tinha salvado o mundo porque tinha acabado de matar Satanás, né? Ele acabou matando um cão demoníaco que estava querendo destruir a humanidade. Foi um uso de violência? Foi, mas involuntária e irracional. Certinho? Certinho. Ô, professor, então, uma vez sim. Eu fui para o carnaval. Eu, meus filhos e minha mãe. Cedo, para voltar cedo. Acabou que a gente não voltou cedo. A gente pegou aquele ônibus que passa de meia-noite, né? Bacurau. E aí a gente veio no Bacurau. Só que já próximo a Cajueiro Seco, que ele faz um percurso por Cajueiro Seco para poder chegar em Marcos Freire. Subiram uns 4 elementos assim. Não, aliás, eles pegaram no centro ainda, na cidade. Quando chega ali perto de Prazeres, tinha 4, tipo assim, uns homens grandes, porém, assim, tudo cheira cola. Eu acho que estavam com droga também na cabeça, estavam tudo doidão. Aí eu estava sentada atrás no ônibus, eu, minha filha, um amigo da minha filha, 2 amigas da minha filha, meu filho,
Só que meu filho mais velho ainda tinha ficado para vir depois com a namorada. Eu estava com os menores e minha mãe, todo mundo indefeso, né? Aí isso, o amigo da minha filha deitou assim no braço dela, no ônibus, e um desses se aproximou e ficou assim, querendo como se fosse pegar no braço da minha filha. Aí eu estava numa cadeira mais na frente, fiquei observando. Depois ele tirou a mão. Aí isso, um deles tinha pegado um salgadinho para um rapaz que estava querendo descer. O rapaz deu um salgadinho da sacola para um deles, que ele estava com as coxinhas, umas coisas assim. Ele deu quando o rapaz deu o salgadinho para ele desceu do ônibus, o rapaz pediu a parada para descer. Um deles chutou o rapaz que ia descer. Quase que ele quebra a cara no chão. Se ele fosse uma pessoa com mais idade e não tivesse firmeza, na hora que ele estava descendo, o cara tinha recebido um salgadinho dele, deu um pontapé no rapaz, que o rapaz quase cai com a boca no chão. Eu fiquei tomada de raiva, eu dei vontade de esbofetear todos eles ali. Porque ficaram depois chacotando tudo. Aí eu falei assim, se eles fizerem alguma coisa assim, que estava ligado para o meu filho, para minha filha, eu não vou suportar. Eu vou partir para agredir eles. Assim, né? Eu fiquei já imaginando isso. Quando foi na hora deles descerem, esse menino que estava deitado assim no braço da minha filha, um amigo aqui da rua, ele estava com um colar de prata. Aí ele pegou, puxou a parada, aí o motorista abriu a traseira e eram 3. Aí um desses puxou o colar dele e desceu. Aí o último que ia passando, eu peguei, dei um soco nele assim, dei um soco nas costas dele. Eu não aguentei, não. Ele quase cai Não tinha sido o que tinha batido no rapaz. Mas eu tive vontade de quebrar os 3, entendeu? Tudo safado. Agora, sim, eram grandes, porém, agora, se meu filho mais velho estivesse lá, não ia prestar, não. A gente ia botar ele para descer. A gente ia se juntar. A gente pode fazer isso, né, professor? Mas na hora deu raiva. E o povo não faz nada, o povo fica com medo. Eu sei que eles não estavam armados, que deu para observar. Eles estavam drogados. Mas aí eu peguei minha mão com uma dedeira que eu tenho assim de prata, dei um soco assim, pá, nas costas dele. Ele quase cai também. Eu fiquei assim, eu queria ter descido mais assim e ter quebrado ele. Mas assim, não podia fazer isso, né, professor? Que eu estava falando. Como é? Olha, para poder tirar o AB, tem que ter uma conduta idônea, viu? Tem que ter o quê? Uma conduta idônea. Vixe Maria, eu tô lascada. Mas, não, assim, pode ter processo, né, transitado e julgado, viu? Eu sei, mas eu não tenho, não. Mas assim, nessa hora eu não aguentei, não. Eu fiquei revoltada. Lesão corporal grave do rapazinho. Foi tão bonzinho eles, que quase o rapaz se quebra, coitado, porque ele estava descendo sem saber, né? Que ele já tinha dado esperar, né? para ele, sem esperar. Se ele fosse uma pessoa mais idosa, ele tinha quebrado o que levou o chute, né? O que levou o chute. Eu fiquei, parecia que era um pai meu, um tio, assim. Eu fiquei com uma ira por dentro, eu fiquei querendo voar no pescoço dele. Mas eu me segurei, né? Mas quando ele partiu pro lado do menino, inclusive, ele é bem magrinho, esse menino levantou para pegar o colar. Aí esse que eu dei um murro nas costas dele, deu um murro na cabeça desse amigo da minha filha. Aí eu disse, tome, tum, que eu sou cheia de força, viu, professor? Mas esse mereceu, não foi? Não. Mas isso foi uma coisa assim. Violência irracional. Irracional. Eu nunca esperei isso de mim. Quer dizer, esperava, mas assim. Não assim. Aí o povo, eu devia ter pego ele também, não sei o quê. Olha, por que vocês deixaram Agora, né? Agora apareceu o Valente, que o povo foi embora. E engraçado, tinha um rapaz assim, bem braçal do meu lado. Eu disse assim, se ele se manifestasse, eu ajudava ele, mas ele não se manifestou. Eu tinha botado ele para descer na hora. Aí o delegada. Esse poder me boa. Porque, assim, uma coisa é você, assim, eu sou contra a agressão à pessoa. Por exemplo, o policial chega para fazer uma abordagem, eu sou contra ele agredir. Uma abordagem que ele não sabe quem é quem. Mas um canalha desse pegou o cabra, cidadão, que iria descendo, empurrou, o cara já tinha dado a ele um lanche. Imagina, eu fiquei revoltada. Se eu tivesse com meu filho,
Ele Aí é violência. Oxe, tá vendo errado? Aí não pode, tá vendo aí? Depois que a polícia vem, aborda, aí fica dizendo, é os coitadinhos, é um bichinho. Tá aí a população doida pra quebrar os outros no cacete. Desses aí eu tenho mesmo, viu, professor? Não vou mentir. E depois quem não presta é a polícia. Tá vendo você? Uma vez eu peguei um trombadinho, ele pegou minha passagem, que estava assim na minha mão, trombadinha. Puxou assim, eu tava com um olhinho assim na mão. Ele viu e pegou meu último trocado, que eu ia pegar um ônibus, fazer um concurso no dia de domingo. Aí o trombadinho, eu peguei a cabeça do trombadinho assim, botei no chão, me dê meu dinheiro. Aí o trombadinha tava cheio de trombadinhas atrás. Que absurdo. Vieram tudo correndo, professor, para me pegar. Aí chegou na hora o ônibus, aí eu parei o ônibus. Vi um bocado de trombadinha. Aí eu peguei meu dinheiro de volta. O homem, deixa isso aí, moça, eu me dei meu dinheiro, peguei e botei a cabeça. Mas isso é coisa que, assim, na hora dá uma irazinha, né? Mas eu sou tranquila. Agora, nessas coisas assim. Tô vendo. Entendi. Eu vou dizer que não entendi, eu sou doida. Olha, a agressividade é um comportamento, aqui a gente já falou, né? Comportamento hostil, que está associado a uma predisposição para ser combativo e violento. Ah, tá. Então, ele tem uma predisposição, mas na verdade é um comportamento hostil. A definição de agressividade praticamente se encerraria aqui. Existe a tendência de ser combativo e violento? Existe. É uma forma de direcionar energia. Você estava com raiva e terminou direcionando essa energia. Assumindo uma atitude de busca de autoafirmação ou de autoproteção, que seria o seu caso. Para proteger aquelas pessoas que estavam com você, você teve que usar a agressividade. Agora, temos as pessoas que têm uma personalidade agressiva. Nesse caso, a pessoa costuma estar associada à ausência de limite e a um histórico de violência física ou emocional. Então, entende-se que, para ele reproduzir um comportamento agressivo, ele foi vítima de agressão. Seja ela física, emocional ou psicológica. Uma personalidade agressiva, ela também pode ser construída pela falta de carinho e o que a gente tem hoje nos jovens, que se chama baixa tolerância às frustrações. O mundo digital, ele está proporcionando aos adolescentes uma realidade alternativa, aonde tudo já, ele não precisa pensar no final do episódio, porque o final do episódio já vai se apresentar para ele. Ele consegue assistir aquilo que quer. Se ele não gostar, ele muda. Então, ele tem uma baixa tolerância à frustração. Que a gente chama hoje os meninos Nutella, né? Os menininhos Nutella. Então, esse grupo de menininho Nutella, eles têm a baixa tolerância à frustração, o que pode levar, a uma personalidade agressiva, ok? A falta de carinho e esse excesso de realidade, o que provoca um pouco contato com a realidade. E esse pouco contato com a realidade não permite que ele se frustre e que seja resistente a esse sentimento. Então, ele desenvolve uma agressividade mais exponencial. A energia da agressividade, quando bem direcionada, pode ser sinônimo de iniciativa, ambição, ele é decidido ou ele possui o que a gente chama de coragem. Então, é a parte positiva,
da agressividade. Vai ganhar uma estrela amarela. O oposto é uma pessoa que vive em lamúria ou autocomiseração. Isso é quando a agressividade é voltada para a própria pessoa. Essa aqui é direcionada ao mundo. A primeiro aspecto, é a agressividade positiva, é voltada para o mundo. Esse outro aspecto é quando a agressividade é voltada por próprio indivíduo. Está aqui o desenho especialista, e esse cidadão, ele sofre da própria agressividade. Vai ganhar uma estrelinha preta. Não é algo positivo, pelo contrário, só faz o mal, seja ele para quem for. Joia? Tanto o amor como o ódio envolvem a agressividade. Mas o amor também ele envolve a agressividade? Envolve. É aquela brincadeira mais pesada, né? É aquele amor, aquele ato sexual mais cheio de energia. Então, é um pouco de agressividade? É. Inclusive, o cérebro, ele diferencia a diferença entre amor e ódio na atividade cerebral, ela é muito semelhante. O que vai alterar de um para o outro vai ser os comportamentos, vai ser as reações orgânicas, as demais reações orgânicas. Porque dentro do cérebro vai ter a violência, ou desculpa, a sensação de amor e ódio vão envolver vários aspectos do cérebro, vários centros cerebrais, né? Lembrança, emoção, visão, audição, sistema motor. Então, envolve os dois de forma muito intensa. Envolve o cérebro de uma forma muito intensa. E o que vai mudar é algumas reações. Geralmente, quando é ódio, os músculos dos braços são melhor irrigados. E quando é medo, os músculos das pernas também são irrigados. Que é aquela ideia de ou foge ou ataca. Tranquilo? Então, tanto as duas perspectivas de amor e ódio, elas envolvem a agressividade. Até aquela coragem que a gente viu aqui em cima, a coragem para ir lá falar com o rapaz, falar com a moça, se declarar. Então, essa é a agressividade positiva. É por isso que envolve que o amor também gera a agressividade. O objetivo habitual da agressão é dominar as outras pessoas. Então, toda forma de agressão, quer queira, quer não, tem a intenção de dominar outras pessoas, ou a própria, né? Ou a própria. Tipos de agressividade. A hostilidade é emocional, geralmente impulsiva, né? Instrumental, a agressão hostil, a agressão instrumental. Vamos lá. É aquela em que é planejada, visando um objeto que tem por fim conseguir algo independentemente do dano que possa causar. A agressão instrumental ainda não chega a ser uma forma de violência, mas é aquela da qual você deseja um objeto ou alcançar algum fim, né? Conseguir algo independentemente do dano que possa causar.
Eu quero subir na vida, a qualquer custo. E eu sei que eu só consigo subir nessa empresa pisando nos outros. Esse é um tipo de agressão instrumental. A agressão também pode ser direta. Dirige-se à pessoa ou ao objeto que justifica a agressão. Foi o caso de dar o soco no rapaz. Então, é uma agressividade dirigida, direta. O que a gente vê é o próximo tópico, a agressão deslocada. O sujeito dirige a agressão a um alvo que não é responsável pela causa que lhe deu origem. O que vem a ser a agressão deslocada. Eu tenho um objeto que é o fruto de minha raiva, mas eu não. Ele termina ficando aqui guardadinho. Mas eu não o ataco de forma direta. Eu vou atacar outra coisa. Eu tenho raiva do chefe e esmurro a parede. Eu tenho raiva do chefe e brigo com os filhos em casa. Então, esse alvo que virou o objeto da agressão não é o verdadeiro. O verdadeiro seria aquele primário que deu origem à onda de agressividade. Certo? Deslocada. Mais tipos de agressão. A autoagressão. A gente falou dela. Suicídio e automutilação. É a agressão voltada para si mesmo. A agressão aberta. Esse tipo de agressão pode manifestar pela violência física ou psicológica. Então, aqui já há a potencialidade dela, da agressão, sendo considerada aberta. É o chefe que humilha o empregado, é o marido que humilha a esposa. Então, é um tipo de conduta lesiva e escancarada, é aberta. No mundo empresarial, a gente tem a agressão dissimulada, sarcasmo e cinismo. Esta forma de agressão recorre a meios não abertos, como, por exemplo, o sarcasmo e o cinismo. Até aqui, tranquilo. A agressão inibida. Ele não expressa sua agressividade, né? Mas guarda rancor. Então, o rancor é um tipo de agressividade inibida. Eu guardei aquela mágoa de alguém. A energia da minha raiva não está manifesta, não é liberada. Ela é guardada. É o rancor. Agora vamos distinguir o que vem a ser um e o que vem a ser o outro. A violência é a agressividade desequilibrada. Violência é a utilização de força física, psicológica ou poder sobre si mesmo, pessoa ou grupo, causando algum tipo de dano. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Que a violência é provocar o dano em si ou em outro. Os atos de violência podem utilizar um ou mais tipos de violência. Que violências são essas? Vamos lá. Pegar aqui o termo basicão lá da Wikipédia.
que muita gente não concorda até a gente usar a Wikipédia como fonte. Mas vamos ver se comporta aquilo que a gente precisa. Violência é o comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Nega-se a autonomia, nega-se a integridade física ou psicológica e mesmo a vida de outro. É o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado. Aí vem, os policiais precisam proporcional à agressão. Aí Dona Edilene faz, não, mas todos os policiais que abordam aqui em Marcos Freire, eles usam da agressividade de forma desnecessária. Certo? Cadê? O uso excessivo da força, além do necessário. Vamos lá. O termo deriva do latim, violentia, que por sua vez é muito amplo. É qualquer comportamento ou conjunto que deriva do vis, vigor ou força. A aplicação da força contra qualquer coisa ou ente. Aí, o contexto psicanalítico da coisa. A violência parte da falta da lei. A lei é aquilo que está internalizado no indivíduo como o correto. Passou-se a fase do correto, entra-se no ordenamento jurídico que a gente está estudando. É o rompimento do pacto social. Ele foi realmente contra as leis, causou dano a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Sua legitimação pelo poder público e pelos cidadãos. Então, até aquele bandidinho, aqueles 3 elementos que estavam dentro do ônibus, eles procuram se tornarem entes legítimos na sociedade. É como se fossem invisíveis para o mundo ao redor deles. E eles precisam dessa legitimação. Então, eles usam o poder da violência. Aí faz, sim, professor. E aí? Olha, se ele para ele se firmar na comunidade, ele teve que usar da violência, provavelmente ele só vai extinguir o seu aspecto violento quando uma força maior do que a dele lhe foi imposta. Feito animal, o lobo, ou uma alcateia, ou um bando, geralmente aquele que é mais forte não é o que domina. Nossa, ela é muito variada em fontes de poder. A gente tem o poder físico, a gente tem o poder da beleza, a gente tem o poder da condição social, a gente tem o poder dos instrumentos de violência, né? Arma de fogo, arma branca. Então, se eu preciso usar da violência para me firmar como pessoa na então dificilmente algum conselho, algum água benta, alguma coisa nesse sentido, alguma religião nesse sentido, vai tirar o caráter violento do indivíduo. Se ele entende que para ele se firmar como indivíduo dentro da sociedade, ele precisa do uso da violência,
Muito dificilmente, né? Pode acontecer? Pode. Mas ele dificilmente vai entender se não for usado uma força proporcional ou maior do que aquela que ele tenta impor. Por exemplo, um indivíduo que cometeu um homicídio. Se não for o Estado, o poder do Estado, que vai de encontro a ele, de encontro a esse indivíduo, e tira a sua liberdade, ele não vai entender, por conselhos, por agrados, por qualquer outro meio, que aquilo é errado, que ele deve parar com aquele tipo de coisa. Se não tiver um poder maior, uma força maior daquela que ele emprega, dificilmente ele vai entender que aquilo é equivocado. Aí você vai pegar um bocado de maloqueirozinho lá no Recife Antigo. Aborda um bocado de maloqueiro daqueles de Recife Antigo que começaram a entrar numa briga. Não adianta o cidadão lá do palco dizer, pessoal, violência não leva a nada. Violência só vai... vocês só vão se machucar. Eles param porque parou a música. E não porque eles se convenceram de que violência era equivocada. De que a utilização da agressividade, da violência era errada. Não vão. É algo do animal dentro de nós. Tem que vir uma força maior do que a deles para poder conter o impulso agressivo. Diga, Wellington. Nesse sentido também, eu estou lendo um livro, eu acho que o senhor até conhece, é o livro Execução Penal, de Ademir Nunes. E nesse livro tem uma frase bem interessante que ele fala sobre o Estado aplicar a pena. Ele diz assim, na verdade, né? Ele diz assim, o mesmo Estado que aplica a pena é o mesmo Estado, melhor, o mesmo Estado que pune é o mesmo Estado que quer ressocializar o indivíduo. Mas nesse sentido que o senhor está falando aí, essa ressocialização tem que vir de dentro da pessoa. Ou seja, se você não quer mudar, nunca você vai mudar. Não adianta o Estado punir, não adianta você ser preso, não adianta essas questões. Então, se você não quer mudar, você nunca vai mudar. O nosso problema de ressocialização que tem hoje, né? O Estado ele não tem a intenção clara de punir o indivíduo. Não é interesse do Estado. Ele quer que todo mundo seja pessoas ativas, produtivas, que participem do processo produtivo do Estado. Até aí, tranquilo. É o grande paizão. Mas existem aquelas pessoas que não se encaixam no sistema, né? E às vezes usam, porque é aquela situação. Você, Wellington, você na frente dos seus amigos, os seus amigos lhe conhecem e você se reconhece como Wellington. Então isso lhe basta para você ser identificado como um indivíduo e como um cidadão. Você busca novas formas de poder, você busca um emprego melhor, você busca ter mais dinheiro, você busca ter mais conhecimento, para que esse conhecimento seja um fonte de poder para você se firmar como cidadão e como pessoa. Certo? Até aí, like. Então, e o que é que acontece com o indivíduo criminoso? O indivíduo criminoso, ele, para se firmar na sociedade, inclusive ao sistema, o que acontece às vezes no crime de violência mesmo, de roubo, né? Roubo. Às vezes o elemento ele não quer apenas o seu bem, ele quer também o seu temor, ele quer lhe deixar apavorado, porque isso lhe causa, e esse temor que ele provoca em você na verdade, o que ele entende como a fonte do poder dele.
Então, para ele se firmar como indivíduo, ele precisa do uso da força. Ele precisa provocar o temor em você. Ele é contido. É levado para um presídio. Uhum. Algumas teorias entendem que o indivíduo ele só é mau porque ele não tem conhecimento. Se ele for habilmente instruído, ele vai deixar de ser violento. Então, na verdade, ser mau é ser ignorante. Enquanto mais eu instruo, mais eu torno ele acessível a conviver em sociedade. Em outras teorias, principalmente boa parte, né, há uma grande racha entre os sociólogos. Você tem Marx que diz uma coisa, você tem Durkheim que diz outra. Então, Marx ele vai entender que é a divisão de classes, né, que se todos ganhassem de forma equitativa, não geraria nem inveja, nem desejo nos outros. Então, esse pensamento igualitário seria suficiente para evitar a violência. Já outros entendem o seguinte, que se o Estado não exercer todo o seu poder punitivo no indivíduo, ele não vai melhorar. O que é que a gente usa hoje no nosso sistema penal? Oi? Essa visão é de Max Weber, né? Ele diz que quem tem o poder, a dominação legal é o Estado. Isso. Poder. E exército, polícia, do exército e tal. Isso. E o que é que acontece, né? Hoje a gente vive essa perspectiva de que se o indivíduo for devidamente instruído, ele vem para a sociedade e se torna um cidadão perfeito, exemplar. Mas o que é que acontece? Dentro do presídio, do jeito que a gente convive hoje, a ressocialização ela é muito complicada. Porque a gente vive sempre em superlotação. Dentro do seu quarto, cabe 2 pessoas. Você tira a sua cama de casal e coloca um beliche. Ou, né? 4 pessoas conseguem conviver bem dentro do seu quarto. Na verdade, 2. Eu acho que mais do que isso é um pouco mais difícil de a gente entender. Certo? De repente, moram 6 nesse quarto. Depois não moram só 6, moram 10 nesse quarto. Como é que eu vou conseguir instruir de forma adequada esse indivíduo para ele vir produtivo? É muito mais difícil. Né? Agora, uma vez, professor, no sistema prisional hoje, o pessoal revezam para dormir. Eu já disse isso aqui. Tem gente que dorme de manhã e tem gente que dorme à noite. Porque não conseguem dormir todo mundo no mesmo tempo dentro da cela. Agora, professor, eu tenho uma pergunta. Então é misturado. A professora Thaisa, que ela também é PM, né? Veja só, existe dentro do presídio, né, uma divisão de pessoas que têm mais condições e outras menos, financeiramente falando, da família, né, em si. E essas pessoas que têm uma família melhor, com melhor condição, conseguem comprar uma cela específica dentro dos presídios. Assim me informaram, né? Porque, assim, como eu lhe falei, né? Aqui tem muitas pessoas, aqui em Marcos Freire, que tem filhos, assim, dentro do presídio, e comenta, né? Que o filho dorme no chão, porque não tem dinheiro para pagar um aluguel lá dentro, o outro é melhorzinho, e ela conseguiu montar um quarto com televisão, com geladeira. Então, assim, eu escuto diversas pessoas, assim, com ocasiões dentro do mesmo sistema prisional, mas que com diferença. Você está julgando o presídio pelos valores que você tem hoje. Você está julgando a realidade de um presídio com os valores e as condições mercantis que você vive hoje.
pouco diferente, sabe? É um pouco diferente. Você vai comprar 1 quilo de salsicha por quase R$ 50, R$ 30, no preço bom, entende? Eu não tenho espaço para ninguém, então não tem como eu pagar, às vezes, um lugar melhor para. Não é aqui do lado de fora que você tem dinheiro, vai morar em Boa Viagem, você não tem dinheiro, você vai na Torre. Ou em São Martim, não sei. Não é bem assim que funciona, sabe? É um pouquinho mais cruel essa realidade. É uma realidade onde existem os lançamentos, aonde cai aquela pequena quantidade de maconha dentro do presídio e o cara diz, ó, roubou, vai lá buscar, se tu não for buscar eu te mato. Né? E às vezes o cara realmente se expõe ao sentinela, né? E ser alvejado, porque se ele voltar ele vai morrer de todo jeito. Então é mais uma escolha, eu vou morrer de quê aqui dentro? Né? A violência sexual também é algo que acontece, né? Bem comum. Né? É algo bem comum. Então, agora, por que eles não saem com o pensamento, já que lá dentro é tão ruim e tão dificultoso, de melhorar? Né? Assim, e procurar fazer uma... Porque, assim, já que tem essa alternativa, né, de pagar 1/3 da pena e já responder liberdade, por que não procurar realmente, se lá dentro é tão ruim assim? Isso às vezes me passa pela cabeça. Como é que consegue se assim manter e fica voltando, né? Assim, porque acontece, né? De sair e acontecer. O depoimento, eu prendi um cidadão ali em Cajueiro Seco, um mercadinho ali por dentro. E ele assaltou o mercadinho, a gente conseguiu deter ele e prendeu ele. Aí chegou um funcionário do mercadinho para reconhecê-lo. E reconheceu, disse que ele era safado, que era um ladrão, que agora ia para cadeia. E ele, muito tranquilo, ele disse, fez, ó, meu velho, quanto é que tu ganha no mês? O que tu ganha no mês? Eu ganho numa butada. Tá entendendo? Aí, ele não tem capacitação profissional. Ele não tem resistência à frustração para poder trabalhar. E numa butada ele ganha o que um cidadão ganha no mês. Se for de época de pagamento, todo aquele dinheiro do pagamento vai para a mão dele. Aí é muitas opções. Ele não sabe ler, não sabe escrever. Vai fazer o quê? Vai trabalhar como servente, como auxiliar de servente. Seria mais digno? Seria. Mas como é que ele vai sustentar o vício da droga, o vício do álcool, né? A sensação de poder que ele impõe à sociedade ganhando salário mínimo. Prefere roubar. Prefere se mostrar à sociedade através do medo que ele impõe naquela comunidade. Uma vez eu estava na farmácia Pagamentos, aí no IPCEP. Eu morei um tempo aí no IPCEP. E eu tinha recebido uns cartões de crédito. Eu vou estrear meus cartões de crédito, eu uso na Pagamentos. Eu tenho hiper! Aí eu disse, bora, mãe. Aí a mãe disse, bora. Aí minha irmã também, bora, eu vou também. Tu compra alguma coisa pra mim lá? Eu disse, compro. Aí eu fui, ó, levei meu filho. Na farmácia. Comprou uma de pirona para cada um. Porque lá tinha muita coisa na farmácia Pagamentos ali da Gêmeo e Flávio, né? Aí eu disse, Ainda eu vou tem. comprar uns cremes, ainda tem, né? Comprar uns cremes, fralda pro meu filho, não sei o quê. Fui pipocar assim, o cartão um pouquinho. Aí quando eu cheguei, desbloqueei os cartões de noite, eu fui. Quando eu tô no caixa, passando, aí minha irmã tava com meu filho e minha mãe já na porta mesmo. Chegou um cidadão, assim, bem grandão, com a arma desse tamanho. E eu fiquei uma doida, eu sou meio desorientadazinha, assim. Eu não sou muito de ficar olhando o lado, eu olho só o que eu tô fazendo mesmo. Aí eu passando meu cartão, toda empolgada, multicreme, multi-shampoo, um bocado de coisa. Acabou.
Aí eu já ia saindo, aí minha irmã entra, que é um assalto, e eu nem escutei direito. E eu já ia saindo, eu veio com a arma assim, disse, volte, é um assalto. Aí eu andei de ré assim pra trás, mas não tava ainda entendendo. Aí peguei minha sacola, tava no meu braço, e peguei meu filho e botei assim. E ele botou a gente para ir lá para dentro, numa sala de vidro. Mas o gerente tremia tanto, coitado. Ele ficou tão nervoso. Agora, sim, ele não foi violento. O ladrão não foi violento. Ele mandou todo mundo ficar quieto e ele só queria roubar. Ele dizendo assim, que só ia roubar porque era a função dele, roubar. Roubou o caixa, mas não queria machucar ninguém. E tinha uma criança síndrome de Down, que a mãe ficou muito nervosa e a criança começou a gritar. E assim, a gente ficou tudo no fundo da... Mas ele não assaltou ninguém assim que estava comprando. Ele só assaltou mesmo o caixa da farmácia. E levou uma mala imensa e mandou ele botar determinado medicamento. Aí eu disse, que ladrão louco é esse? Aí assim, ele disse, eu não quero machucar ninguém. Eu não quero machucar ninguém. Aí ele, com a arma bem grande, assim, com um ferro comprido, eu não sei que arma era aquela, mas assim, não me deu medo, assim, na hora, entendeu? Porque ele não passou medo. Ele disse que ia assaltar, me parece que ele chegou de carro com mais dois, porque ele saiu, a gente escutou, assim, a cantada do pneu, e pronto. Mas o gerente que ficou fazendo tudo que ele queria, a gente ficou tudo preso em uma sala. E a gente estava com medo da criança que estava gritando. E dizem que quando eles estão fazendo esse tipo de ação, eles ficam nervosos também, né? Porque a criança pode chamar atenção, ou ter alguém, né, passando e perceber que é um assalto. E aí, assim, a mãe ficou também com muito medo. Mas, assim, enfim, resumindo, né? Não teve nenhuma agressão do bandido, entendeu? Uhum. Também foi o primeiro, assim, que eu participei, né? Que eu participei, não, né? Nem levaram Primeira. Oi? nem levar teus prêmios. Não, levaram não. Quase que ela ficava sem shampoo. Inclusive, colocaram mais coisas na minha sacola. E quando eu fui para casa, eu identifiquei um remédio bem diferente. Acho que na hora a pessoa ficou nervosa, né, também. E botou outras coisas dentro da minha sacola. Não sei como foi. Eu estava lá com a caixinha de Rivotril, para se acalmar depois do susto do assalto. Um remédio de coração, assim, uns negócios dentro da minha sacola. Porque eu joguei a sacola lá. E fui lá para dentro, entendeu? Com uma só. E a outra ficou lá em cima do caixa. Aí, vamos acrescentar aqui um Rivotrilzinho aqui para poder ela... Aí eu fui lá e devolvi. Um diazepamzinho. Isso aqui na hora do assalto veio dentro da minha sacola. Eu acho que foi de alguém que na hora, eu acho que o caixa colocou, né, assim no meio da sacola, pensando que todo mundo ficou nervoso, né? Eu não fiquei com medo, entendeu? Assim, eu fiquei tranquila. Eu fiquei muito tranquila. Eu fiquei com medo dele, assim, fazer uma violência, né? Atirar, assim. Mas como ele tinha falado, não vou machucar ninguém, todo mundo para trás, vamos para trás. Eu só quero, não vou assaltar ninguém. Só apenas a farmácia. É minha função, é minha função. Assim, eu achei ele bem, sei lá, diferente. Você nunca viu um assalto. É o emprego dele, né? Hã? O emprego dele é. Foi, ele disse que era a função dele. A farmácia, mas vê mesmo. Foi. É cada uma, né, professor? Olha, sinceramente, viu? É cada uma. É boa essa, viu? Vamos embora. Vamos. Característica, né, das agressões e atos de violência. O que vem a ser um e outro, ok? Quadrozinho aqui comparativo. Violência física. O que seria só agressividade? Utilização da força física. O que seria atos de violência? Golpes, ferimentos, submissões físicas, né? Puxão, empurrão, imobilização. O que vem a ser violência psicológica. Agressão, apenas a opressão. Mas opressão psicológica. Você reconhece naquele indivíduo uma certa autoridade. E essa autoridade é imposta pela... Aí você vai chamar a presença de espírito daquela pessoa. Então, vamos dizer que seria uma opressão psicológica. É aquele pai, né? Aquele pai mais severo, que basta olhar para a criança e a criança se aquieta.
E o que seria a violência? Seria a ameaça, as humilhações, as intimidações. Veja que quadro lindo para ser colocado na prova. Eu amei ele, achei ele maravilhoso. Violência moral. Eita, fui demais. Violência moral. Opressão ou exposição da pessoa. Então, seria a violência moral. Opressão ou exposição da pessoa. Tranquilo? É aquela brincadeira, né? É aquela chateação. Mas o que seria a violência em si? Seria as difamações, seria as calúnias, chantagens, violência sexual, tipo de violência, imposição de cunho sexual sem consentimento. O que seria isso? Os abusos, o assédio, o estupro, né? E a exposição à nudez. Violência econômica. Tá vendo que tem também violência econômica. Subtração de bens ou imposição de dependência econômica. Acontece isso muito na violência doméstica. Então, a mulher, ela sofre violência econômica quando não lhe permite ou subtrai seus bens, né? Toma o cartão do banco, por exemplo, e a imposição de economia econômica impede que essa pessoa trabalhe, né? Impede que essa pessoa receba de alguma forma algum rendimento para ficar totalmente dependente do agressor. Retenção de bens, roubo e furto. Temos também aqui a violência social, repressão ou opressão de grupos minoritários, que a gente foi muito imposto, né? O branco contra o negro contra o branco, o homem contra as mulheres, e aí sucessivamente. Temos os atos de discriminação, segregação e intolerância. Alguns tipos de violência, suas características, né? Tipos de violência, suas características e as ações relacionadas a essas violências. Certinho? Modalidade de violência. Na família, sistema patriarcal pode ser entendido como uma modalidade de violência, né? A imposição de que o pai, o dono da casa, é aquele que manda e coisa nesse sentido. Repressão contra o feminino. Isso vai além da condição social, então rico, pobre, né? Rico ou pobre, ele passa por esse tipo de modalidade, a violência dentro da família, independente da condição social. Distanciamento afetivo como forma de educação. Isso era usado há muito tempo, né? Brasil colônia entendia isso. Mulher não se manifesta, não abraça, não demonstra carinho. E a violência doméstica propriamente dita, né? A agressão, o estupro. Dentro da escola, como seria a modalidade de violência dentro da escola? A própria ideologia pode ser uma forma de imposição. Essa imposição impede o pensamento criativo. É uma forma, pode ser entendido como uma modalidade de violência. Discriminação contra os mais pobres. Então, o processo de discriminação aqui é sempre levado, né? Sempre entendido como uma violência. Ou
não só pela condição social ou por aqueles que sofrem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a discriminação contra os mais pobres ou aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, a gente entende como uma modalidade de violência na escola. Aí, conteúdos que não permitem a reflexão e o pensamento criativo. Aí a gente estendeu, que faz parte é só um esclarecimento das ideologias educativas. Conteúdo não permite a reflexão e o pensamento criativo. É uma forma de repressão à individualidade e o modo de pensar. Alguns exemplos, né? Essa violência aqui eu entendo como sendo autoagressão, doméstica e na escola. Pequena representação disso. Modalidade de violência na rua. A gente pode entender a violência branca e, vamos dar cor, a violência vermelha. Qual é a violência branca? A violência branca é aquela do colarinho branco. É aquela provocada pelos maus políticos que roubam o dinheiro público, desviam verbas, provocando aí várias e várias mortes de forma indireta. E a violência vermelha é aquela que a gente está mais acostumada e convive com ela, né? É aquela do assalto, né? É aquela da agressão, é aquela dos assassinatos, que hoje a gente tem um programa de governo chamado Pacto pela Vida, e ele identifica os assassinatos como CVLI, crimes violentos, letais e intencionais, assassinatos. As pessoas que são marginalizadas, aquelas que estão à margem da sociedade, busca de identidade no capitalismo. Então, o importante hoje é ter e não ser. Até que, de certa forma, diminuiu-se, pelo menos, essa cegueira, né? Mesmo que ela ainda exista, esse tipo de cegueira já está mais clara. Em que sentido? A gente está conseguindo enxergar mais. A gente sabe que não é tão importante ter, que ser é o que pesa realmente na sociedade. Mas o capitalismo ainda impera. Então, quanto mais você tem, mais você acha que é. A facilidade, né, de se encontrar drogas tanto lícitas como ilícitas. E o uso de drogas como autodestruição. Entendam essas drogas sendo tanto lícitas como ilícitas. Drogas lícitas, o álcool, o cigarro, ilícitas, maconha, cocaína. Dependendo do processo mental do indivíduo, a utilização de drogas é um processo de autodestruição. Ele se culpa tanto por não ser ninguém que quer se destruir. Ou a utilização de drogas para preencher um vazio afetivo. É um exemplo assim bem prático, né? Fui abandonado e meto a cara na cachaça para poder apagar minhas mágoas. Sinto vazio afetivo e uso as drogas lícitas e ilícitas como forma de preencher esse vazio. Características, né? Quais são os elementos que a gente pode identificar Quais são os elementos que a gente pode verificar na violência? O transgressor, o infrator, o delinquente. Transgressor, aquele que vai contra as regras, ele transgride as regras. O infrator seria aquele menor de idade. O delinquente
não é tão violento como os outros, mas provoca algum tipo de delito, geralmente mais leve. O indivíduo, ele cria um projeto de vida e de morte. Eu tinha medo de São João de Santo Cristo quando todos diziam que ele se tornou. Então, a música, né, de Legião Urbana é uma explicação bem clara do que vem a ser esse projeto de vida e de morte. Ok? A violência cultural, né, que é o processo de colonização que a gente sofreu aqui no Brasil colônia e hoje sofre, deixou muito, né, mas na década de 80 isso era muito forte, a inserção da cultura americana no nosso país, que um dos que combateu muito isso foi Ariano Suassuna. Ariano Suassuna bateu muito esse aspecto, né, dessa violência cultural. Suassuna, Ariano Suassuna, foi um defensor da nossa cultura contra essa violência cultural. Um exemplo da violência política, a gente pode trazer aqui o Príncipe, né, de Maquiavel, o livro. Temos a violência psicológica, a violência física e a violência familiar. Até aí, nada de extraordinário. É a violência já entrando no ordenamento jurídico como forma de tipificação. Temos o aspecto aqui, né, já entrando no direito positivo, a Lei Maria da Penha, que traz vários tipos de violência. Na Lei Maria, olha, pergunta linda para a prova. Previstos 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha. Quais são? Pode ser a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Lembro daquela econômica que a gente falou um pouquinho mais. A violência econômica, pronto, está aqui. Dentro da Lei Maria da Penha, só que patrimonial. No Estatuto do Idoso, também a gente tem a característica de ele especificar qual é a violência, que tipo de violência, né? Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idoso serão objeto de notificação compulsória. Um posto de saúde identificar uma violência praticada contra um idoso, ela é obrigada, o posto é obrigado a relatar à autoridade policial, autoridade sanitária, que ele fala de autoridade sanitária, né? Bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Show! Então, na Lei Maria da Penha e no Estatuto do Idoso, a gente tem a obrigatoriedade. A Lei Maria da Penha, os crimes contra a mulher são aqueles crimes que a gente chama incondicionais. O que é o crime incondicional? Não depende da vontade do indivíduo para que ele seja averiguado pelo Estado. Então, se uma mulher sofreu violência, mesmo que ela não queira prestar queixa, é um crime condicionado, mesmo que ela não queira prestar queixa, entende-se que, de alguma forma, ela está sofrendo alguma violência psicológica ou moral que a impeça de prestar queixa. Ela, querendo ou não, a mulher querendo ou não,
a autoridade policial deve registrar a ocorrência e deve investigar a denúncia. No Estatuto do Idoso, se for encontrado ou se for percebido alguma violência praticada contra idoso, a notificação deve ser compulsória. Então, os serviços de saúde público e privado são obrigados. Aí vai um assistente social, entra em contato com o idoso, entra em contato com a família, vê se realmente, né, se tem fundamento aquela suspeita, e aí tem que informar para a autoridade policial. Tranquilo? Neuroses. A gente vivencia aqui um pouquinho as psicopatologias. O que vem a ser as neuroses? Doença emocional, afetiva e de personalidade. Acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero a uma determinada experiência já vivida. O que caracteriza a neurose é o estado emocional, afetivo e da personalidade. Então, o que é a neurose? A neurose é um transtorno emocional, afetivo e personalidade. Neurose. Vamos ver se na psicose é diferente. Psicose é um transtorno mental caracterizado por uma desconexão de realidade, que pode ocorrer em função de uma doença psiquiátrica. Então, qual é a característica principal das psicoses? É a desconexão com a realidade. Então, o indivíduo ele tem dificuldade de compreender o que é real do que é imaginário. Aquele exemplo que eu falei no começo da aula, do cidadão que estava nu, agarrado com a cabeça do cachorro e uma faca na outra mão. Ele não tinha conexão com a realidade. Ele não era o Satanás. Na mente dele, ele achava que era. Boa parte das psicoses podem ser controladas através de medicação. As neuroses, através de, em alguns casos, medicação, mas boa parte dela é tratada com psicoterapia. Nas psicoses, boa parte delas tem que ser medicamentosa. Pode ter terapia? Pode, mas não pode faltar a medicação, certo? Se um cliente seu, ele sofre de psicoses, ele tem que estar tomando uma medicação de forma regular. Senão, o desequilíbrio bioquímico, né, neurológico vai psicopatas. É dificílimo reconhecer um psicopata em sociedade. Não é fácil você identificar um psicopata como seu vizinho. É difícil. Pessoas que sofrem de um distúrbio mental definido por comportamentos antissociais, nem sempre isso é explícito, falta de moral ou de arrependimento. Geralmente o psicopata ele não sente remorso no mal que provoca, sendo incapaz de criar laços afetivos. Em alguns casos até eles criam, mas muito, muito restrito. E de sentir amor pelo próximo. Ele não tem o cuidado, o carinho tão claro com o próximo. O psicopata, ele hoje é visto, né, algumas características da psicopatia são vistas no que a gente chama de empreendedorismo. Os caras muito empreendedores, eles geralmente têm traços de psicopata.
Empreendedorismo. Ele, geralmente, são antissociais. O que eles fazem para aparecer na mídia é para ganhar adeptos, né, seguidores. Fazem qualquer coisa para aparecer. Então, o senso moral deles é reduzido. Se é para despedir, o cara despede metade da empresa. E não sente mágoa por isso. O importante é a empresa dar certo. E o sociopata, né? Sociopata é o psicopata, só que de massas. De forma assim, bem resumida. Bem resumida. E os psicopatas, eles são exímios. Eles conseguem identificar suas necessidades, suas vontades e lhe manipular, fazendo com que você acredite que essas necessidades, que essas aspirações serão realizadas. Na verdade, é uma grande enganação. Entrando aqui, a gente veio, falou, começou a falar do direito positivo, falou da Maria da Penha, faltou a Penha aqui, não foi? Foi, faltou a Penha. Falou da Lei Maria da Penha. Falou aqui do Estatuto do Idoso. Aqui um pouquinho das neuroses de psicopatia, para que a gente possa entender. Já entra um pouco aqui em direito civil, né? Em que aspecto? Neurose e psicose. Você vai ter a interdição de um indivíduo, você vai ter a retirada do pacto poder de uma pessoa. Ela tem neurose. Como é que uma mãe com fortes crises neuróticas, ela tem condições de criar um filho? Então, o outro genitor pode pedir a guarda das crianças baseado nessas psicopatologias, e vocês vão estar ou de um lado ou do outro, para defender ou para imputar, né? Essa situação vai tirar o filho de alguém, vai conceder o filho a alguém. Se fores consultores em psicologia forense, vão ser chamados pela justiça para fornecer parecer ou solicitar o parecer do psicólogo, né? Geralmente, o mais interessante é pedir ao psicólogo que faça esse parecer. Entrando aqui na legislação do trabalho, nós veremos o transtorno de ansiedade. Tínhamos aqui um aluno que era vigilante e durante a chamada, né, durante o trabalho dele, era vigilante e trabalhava num banco. E foi assaltado. O banco foi assaltado lá em Afogados. O cara chegou, os bandidos chegaram, atiraram na porta de vidro, invadiram o banco. Aí tem casos, inclusive, na Justiça do Trabalho, aonde isso leva à aposentadoria e o afastamento para que o indivíduo, né, às vezes ele falta ao trabalho porque ele tem crise de ansiedade e o banco simplesmente vai despedi-lo por justa causa, por falta. Aí o cidadão recorre à justiça ou ele está afastado pelo INSS. Geralmente a doença psiquiátrica ela demora muito tempo para ser curada e contrata um advogado. Vai contratar um advogado por várias razões. Não, eu fui despedido por justa causa, mas eu sofri um assalto no estabelecimento e tive crise de ansiedade a partir disso. Aí cabe você, como advogado, dizer que não foi por causa. Foi decorrente ao trabalho.
ação para o advogado trabalhista, certo? E quais são as características do quais são as características do transtorno de ansiedade? O cidadão está sempre esperando que o pior aconteça. Então, se ele bota o pé fora de casa, ele começa a entrar em pânico. Não é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é outra coisa. Síndrome do pânico, ele tem que passar por uma situação traumática. Na síndrome do pânico, quem vai reviver o momento traumático é o corpo. O corpo, ele tem uma memória, ele vai guardar na memória aquela sensação, aquele momento. E, às vezes, até no mesmo horário, ele vai ter aquelas mesmas sensações. Batimento cardíaco, sudorese, né? Ansiedade. Então, ele vai se desesperar naquele momento. Isso é o transtorno. Como é que chama? Distúrbio do pânico. E transtorno de ansiedade é outra coisa. Ele tem a taquicardia? Tem. O nível de irritabilidade dele cresce. Ele não consegue relaxar. Mas são por situações específicas. Aquele que nunca passou por uma situação traumática, às vezes o próprio estresse, o estresse decorrente do trabalho, em um processo muito prolongado, ele provoca a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade. Necessariamente não é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é quando ele passa por uma situação, né, traumática. No transtorno de ansiedade não precisa. Ele tem boa parte das sensações incômodas, né? Não se concentra, não dorme direito. E isso é um processo que se retroalimenta. Então ele realmente tem que se afastar. Às vezes precisa da medicação para equilibrar. E que sistema é esse? A gente tem aqui, né, mais ou menos atrás da cabeça, a gente tem alguns órgãos cerebrais que cuidam da pulsação, batimento, pulsação, calibração das veias e artérias, controla o suor do corpo, né? O movimento involuntário dos pulmões, e a gente tem um script já de funcionamento, é um programa. Tá ali programa, ó, você vai ter que bater 60 batimentos por minuto. Se você tiver com menos peso, às vezes esse batimento diminui, porque o corpo não precisa fazer tanto esforço. E aí vai. É uma programação. É um código de programação. Isso já vem na biologia. Já vem no seu gene. No decorrer do trabalho, quando esse trabalho é muito estressante e esse programa de controle da pressão arterial, de controle da glicose, né? O controle da respiração, isso sofre pane. Quando esse sistema começa a entrar em pane, quando você começa a perder esse checklist o programa biológico, você inicia com a crise de ansiedade. Aí o que é? É aquela, tá sempre esperando que vai ser despedido, você sofre tensão, tem taquicardia, geralmente, né, muito irritadiço e coisa nesse sentido. Então é um transtorno de ansiedade. Pode ser decorrente do estresse do trabalho? Pode. Ui. Transtorno do estresse pós-traumático, né? Que é o que a gente falou um pouquinho. Repetição das sensações que foram vivenciadas durante o fato traumático, né? É o que a gente chama também de síndrome do pânico. Transtorno do estresse pós-traumático, hoje é reconhecido como síndrome do pânico. Pode ser desenvolvido no trabalho? Pode. Síndrome do pânico.
repetição das sensações que foram vivenciadas durante o fato traumático. Foi o caso do nosso amigo, que era vigilante e sofreu um assalto a banco. Aumento da sensação de risco e de falha. Então, ele acha que vai falhar. Então, a ideia dele é que sempre ele vai falhar. E a sensação de risco. Tudo ele vai achar perigoso. Tudo ele vai potencializar. Geralmente, não consegue retornar às suas atividades normais. É o que principalmente vai caracterizar o estresse pós-traumático. É a dificuldade de voltar às suas atividades normais. Aumento da sensibilidade das situações de risco. É aquela ideia, né? Tudo para ele é uma situação perigosa. Sair de casa para comprar pão, ir no supermercado. Na verdade, até colocar o pé na rua já é suficiente para que ele se desespere. Ele se incomode. Receio de não atender às expectativas, principalmente dos outros, e perda da discriminação. Ele não tem noção, ele não consegue avaliar, né, de forma racional ou realística uma situação quando ela é ou não é perigosa, quando ela é ou não é tensa. Ele perde essa sensação. E a depressão, como último tópico nosso. Para a depressão, era uma aula exclusiva para depressão. Não tem para onde. A depressão não é só uma tristeza. Não tem como a depressão ser só uma tristeza. Uma tristeza é um comportamento normal do organismo quando ele quer fazer uma distribuição da energia emocional. Redistribuição da energia emocional. O que vem a ser isso? Redistribuição de energia emocional. Na tristeza, você perdeu um ente querido. Então você investia nesse ente querido alegria, né? Amor, disposição. E esse ente morre, falece. Você vai ter que redistribuir aquela energia emocional que você direcionava para aquela pessoa. Isso é tristeza. Você passa um tempo, se recolhe e vai buscar nas memórias boas, né? Vai seguir a vida, sentindo aquela tristeza. Perdeu o emprego, perdeu o companheiro e fica triste. Isso supera. Aquele investimento que você tinha no companheiro vai ter que ser investido em outra situação, em outra pessoa, no emprego, e aí depende da pessoa. Na depressão, é uma reação química que também interfere no funcionamento cerebral. O organismo ele deixa ou diminui muito a receptação de serotonina e às vezes o organismo tem inclusive uma baixa na produção de serotonina. Então é algo orgânico também. Não vai ser só templo religioso que vai ajudar alguém a ficar livre da depressão. Não tem como. Aceite Jesus que isso sai de você. Não sai. Eu geralmente comparo com outras doenças orgânicas, né? Diabetes. Você tem uma dificuldade de produzir insulina. Ir para a igreja vai resolver. Você vai conseguir se curar da diabetes só indo para a igreja. Você vai conseguir se curar da hipertensão só indo para a igreja. Aí não tem pai de santo, Xangô, pastor, nem babalorixá que faça você ficar livre de uma diabetes só indo para o terreiro de macumba. Nem para o templo religioso nenhum.
você precisa de medicação. Você precisa do acompanhamento médico. Depressão é a mesma coisa. Depressão é a mesma coisa. É um tipo de distúrbio orgânico, inclusive, que precisa de um acompanhamento médico. Na depressão, há uma baixa completa na energia do indivíduo. O indivíduo em estados graves de depressão, ele tem uma baixa tão grande de energia que às vezes ele fica desnutrido, porque não tem forças nem para se alimentar. Ele não está com vontade de comer, é porque ele não tem energia para se movimentar, para se alimentar. Não tem. É uma doença grave? É. Precisa de tratamento químico? Precisa da medicação. Mas também precisa de tratamento psicoterápico. Porque boa parte dos mecanismos mentais levam a disparar gatilhos sucessivos que levam à depressão. Então, algum tipo de comportamento dele, alguma circunstância que ele vivenciou na vida e não conseguiu trabalhar direito essa questão, podem levar ele a desenvolver o transtorno. Quem é vulnerável ao transtorno de depressão? Quem é vulnerável a ter depressão? Tem os fatores hereditários. Então, quem dentro da família teve depressão, então já tem uma tendência genética a ter depressão. É a mesma coisa com câncer, é a mesma coisa com diabetes, é a mesma coisa com hipertensão. Se alguém na família teve, provavelmente você tem um gene que pode lhe deixar exposto a um processo de depressão. Fator biológico, genético e social. Se todo mundo passar pelas circunstâncias corretas, ele pode ser um potencial suicida. Quem é vulnerável ao suicídio? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós que passar pelos fatos corretos, é provável que cometa suicídio. Então, todo mundo é vulnerável. Certo? Na depressão, tem o fator genético? Tem. Mais um cuidado ainda. Como assim, e quem correto, professor? Eu termino usando feito um script, certo? Eu perdi a minha filha num acidente de trânsito. Minha esposa me abandonou por causa desse acidente. Eu fiquei triste porque perdi minha filha e minha esposa. Começo a beber. Fico embriagado com uma certa frequência. Deixo de trabalhar. Perdi também meu emprego. Não recebi um tratamento adequado porque entrei em depressão. Então, quais são os fatores corretos? Se eu passar por uma fase sucessiva de acontecimentos terríveis, eu provavelmente vou ter uma depressão. Utilização de drogas lícitas e ilícitas, né? Perca de entes queridos, perca do trabalho ou do meio de sustento, abandono dos familiares vivos. Então, tudo isso pode me levar a uma depressão. Então, se eu passar pelos fatores corretos, todo mundo é vulnerável a sofrer depressão. Tem que ter apoio medicamentoso? Tem. Tem que ter uma psicoterapia, tem que ter um acompanhamento psicólogo, tem que ter um acompanhamento psicólogo. É uma doença? É uma doença. Pode ser desenvolvida no trabalho? Pode ser desenvolvida no trabalho. Então, tudo isso pode servir de argumento para uma ação trabalhista, né? Até mesmo para uma aposentadoria, dependendo do nível e da gravidade da depressão pelo que a pessoa passa. Uma vez eu estava numa clínica chamada Alternativa, lá na Ilha do Leite. Tinha especialidade de nutrição e psicologia e psiquiatria.
E eu estava na nutrição. Fui na nutricionista. Fazendo o quê lá? Fazendo o quê? Ó, tão feliz assim a gente tá. Para emagrecer. Aí, veja mesmo. Aí, o que acontece? Chegou uma moça com a consulta marcada para o psiquiatra. Normal. Ela chegou normal. Meu nome é tal, estou o dedo dela lá, do Plano Up Vida. E sentou e ficou conversando. De repente, essa moça começou a ficar gelada, a passar mal. Aí eu comecei a ver que ela estava diferente, porque ela estava conversando comigo e depois ela começou a ficar diferente. Eu falei, tá se sentindo bem? E ela começou a respirar bem profundo. Eu disse, quer um copo d'água? Ela assim, e assim, com um euforismo na respiração. Aí eu fui pegar um copo d'água e dei a ela. E cheguei na clínica e falei assim, acho que aquela moça está passando mal, que ela estava conversando e agora ela está começando a ficar com a respiração ofegante. Aí eu vim, dei água a ela, né? E daqui a pouco ela começou a passar muito mal e a se entrevar assim, com as mãos assim. Eu pensei que era algo assim, tipo, sei lá, alguma questão de saúde assim, mais grave. Quer dizer, não é mais grave, que a mental é grave, mas assim, algo patológico assim. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí isso ela ficou dura mesmo, entrevada, paralisada, os olhos dela não correspondia. Aí o pessoal falava com ela e ela sem se responder e pediram para ela entrar no psiquiatra. O psiquiatra falou assim, olha, isso aqui é um consultório de consulta, eu não tenho medicação e ela está precisando ser removida para urgência. A não ser se tiver algum paciente aí que tenha a medicação tal, que eu possa colocar na boca dela. Aí um dos pacientes lá deu uma medicação dessa para ela colocar sublingual, embaixo da língua. E depois dessa medicação, ela foi voltando aos poucos, mas ela ficou. Aí ele disse: deixa ela corresponder, que ela vai voltar ao normal. Aí ficou a enfermeira, ela ficou conversando com tentando falar: tá me ouvindo, tá me ouvindo. Aí depois que ela tomou essa medicação, demorou um pouquinho, ela começou a corresponder com a enfermeira que estava lá. E aí, assim, eu acabei entrando com ela no psiquiatra, porque ela ficou tão droga, né, que se chama droga, sei lá, que ela ficou meio que Desorientada, né? Desorientada da crise e desorientada da medicação. Aí alguém perguntou se eu poderia entrar com ela, porque eu me disponibilizei a entrar com ela. Aí eu entrei com ela. E aí, assim, ela conversou com o Mas psiquiatra. as coisas só acontecem contigo mesmo, né, Edilene? Não é. Tem uma Tu história. chama as coisas, viu? Não é. E o psiquiatra era tão observador que viu que meu flash estava aberto. Disse, seu flash está aberto. Safadinho, hein? Aí eu, obrigada, me sentei. Aí eu falei, olha, aí ele falou, você conhece ela? Eu falei, não, eu estava conversando com ela, ela conversou muita coisa da vida dela comigo antes de ter essa. Aí por isso que eu entrei com ela. Aí ela falou que trabalhava no Bom Preço. Aí ela conversou com ele, que trabalhava no Bom Preço. Ali na Walmart, ali em Boa Viagem, perto do shopping. E há poucos meses, tinha feito 2 meses, que tinha tido um assalto a um carro forte. E ela estava nesse momento. Lembro. E esse momento foi traumático para ela. Que depois disso, ela disse que sempre trabalhou normal e depois disso começou a ter problemas relacionados a medo, né? Assim, ansiedade, suor, batimentos cardíacos. Ela travava. Inclusive, nesse dia, ela disse que chegou a cair e foi socorrida pelo SAMU nesse dia do assalto e disse que ela escutava, mas ela não conseguia corresponder. E ela Aí disse pronto. que Isso é estresse pós-traumático. Pronto, aí o corpo dela vivencia a situação traumática. Vivencia todo aquele momento de novo. Sem ter os tiros, sem ter a violência, sem ter o perigo imediato. Sim, aí ela disse que os médicos do SAMU faziam assim nos peitos dela, dava murra assim nos peitos dela, e ela sentia, mas não conseguia dizer que estava sentindo. Como se fosse assim, uma maneira de estimular ela, sei lá. Ela sentia como se fosse um burro, né? Talvez não fosse. Mas ela sentia fisicamente, como se fosse um burro. Mas ela não conseguia reagir, nem gritar, nem falar.
Ela Deve disse ter que tido foi, uma parada respiratória, ela. eu não sei, eu sei que depois de medicação, não sei como foi, levaram ela para urgência, botaram É o medicação nela. cerebelo que toma conta disso. Aí eu levei ela até, é o quê? Que toma conta? É o cerebelo. É aquele órgão cerebral que fica mais ou menos aqui na base da nuca. Ah, o Ele controla cerebelo. essas reações nossas. Aí Quando sabe ele o que o perde o médico falou? controle, Que a saúde mental é a saúde mais importante do nosso corpo. Que ela é uma caixinha que ela vai guardando as coisas. E quando tem um trauma, ela não suporta e reage de maneira, né, assim, involuntária, né, parece. Eu acho que é assim que ele falou. E aí ela teve essa questão. Aí ele disse que se o trabalho era quem causava isso, quando ela chegava no trabalho, ela sentia tudo isso, ela saísse do trabalho. O médico orientou ela a sair do trabalho. Vai vender cachorro quente, vai fazer qualquer outra coisa. Mas olha, não fique se no ela trabalho. mudar, inclusive, se ela mudar, às vezes, até de trabalhar no mar de Boa Viagem. Se colocar ela aqui na Venda Recife, talvez passe. E Talvez aquela não hora passe. que ela estava no consultório, provavelmente foi a mesma hora ou próximo da que ela vivenciou o trauma. Sim, parece que foi de tarde, O assim, organismo, chegando. o organismo ele não esquece. Isso, e você viu uma reação ao E ela estresse morava pós-traumático. no IPCEP. Ela morava no IPCEP. Inclusive, eu levei ela até a parada de ônibus, que ela estava mais consciente, só não estava muito assim, ágil com a medicação. Mas depois que ela tomou a medicação, ela voltou a conversar com o médico passou a medicação para ela, orientou ela, entendeu? Pediu para ela, deu umas licenças a ela uns dias para ela de licença. Eu levei ela até a parada de ônibus, mas eu achei que ela não tinha como chegar em casa assim, de ônibus. Aí eu peguei, elas que estavam sem dinheiro, tinha 2 filhas menores, tudinho, não queria que comunicasse ao marido. Aí o telefone dela também tinha descarregado. Ela acho que sabia o número, mas não quis dizer. E para ninguém ficar preocupado com ela, aí eu paguei um táxi para ela, porque eu não podia acompanhar ela, mas eu coloquei ela no táxi. Falei com o taxista, peguei o telefone do taxista e ele disse que deixou ela na porta de casa. Ela mora no IPCEP, ali naquela redondeza do Lauro Diniz, entendeu? E Sim, sim, perto de casa. pronto. E assim, é uma moça bem bonita, ela, jovem, eu até esqueci o nome dela, não sei se é Daniele. Eu conversei com ela bastante na clínica. E assim, mas o taxista disse que ela estava legal, deixou ela na porta de casa. Uma das filhas veio buscá-la, ficou preocupada. Mas aí ela agradeceu para o taxista, tudinho, pediu para me agradecer caso eu viesse. Ela viu quando eu peguei o telefone dele, entendeu? Para deixar ela segura também, né? E ele saber também que existia, né, uma preocupação, né, que eu não podia acompanhar ela porque eu tinha um compromisso com o cliente. E por sinal já estava atrasada. Mas ainda assim ele falou que deu tudo certo. Pronto, o que você vivenciou foi um estresse pós-traumático, uma crise. Uma crise. Foi séria, viu a bichinha, rapaz, eu fiquei morrendo de dó dela. Aí a empresa podia mudar ela de local, podia mudar ela de área. Ou fazer um tratamento com ela, né, assim, porque esses locais também tem psicólogo, né? Aí, Pra se às vezes, afastar. o psicólogo do trabalho, ele não faz esse tratamento clínico. Entendi. Não é função do psicólogo organizacional Ela estava trabalhar esse marcada contexto. por psiquiatra mesmo, ela estava agendada. Pronto. Aí tá certo, né? O plano de saúde, por exemplo, né? Uhum. Às vezes, mudando ela de setor, isso já melhoraria muito. É. Pronto. Pessoas, o que me resta agora na apresentação é só aonde eu consegui, né, as consultas, aonde eu me consultei para poder trazer isso aqui para vocês, certo? Certo. Esses foram os sites, Certo. fora os livros que a gente acompanhou. Então, se tome eu satisfeito da aula de hoje. Alguma pergunta, alguma colocação, algo que a gente possa esclarecer de forma mais
mais abrangente. A memória que o senhor tinha falado, que tinha dado como assunto, foi aquela de Gestalt, foi de memória, percepção, ou era outro tipo Já era outro. Já era outro? Deixa eu tentar mostrar aqui Porque para ver se vocês lembram. eu cortei o Elito, porque eu pensei que fosse aquelas, mas agora me veio assim na mente. Será que relacionada a essa questão aqui, eu fiquei imaginando, será que era outro tipo de memória? Que tinha parado realmente. Vou trazer aqui para mostrar. Sim. Aqui eu pensei, né? Aqui eu sugeri foi mostrar aqui. Foi esse aqui. É esse aqui mesmo? Foi. Esse a gente viu. Pronto. Eu não lembro dessa parte aí. Percepção. Lembra daqui? Não, essa daí eu não tô lembrada, não. Não? Tá Essa lembrado? ainda Oi? Essa daí não é relacionada à Gestalt, né? Não, a da Gestalt é outra apresentação. Eu acho que essa daí a gente não viu, não, né, Wellington? Eu me lembro daquele primeiro rosto, eu me lembro. Agora, das demais, eu não me lembro, não. Não me recordo. A Gestalt foi essa. Não, porque a gente viu, pelo que eu lembro, professor, a gente só viu behaviorismo, Gestalt, psicanálise. Aí depois de psicanálise eu não vejo mais nenhum. Isso aí eu vi. Esse aqui viu. Pronto, esse aqui é Gestalt. Sim, isso aí a gente viu. Eu não sei se o Wellington não é? Tava Não, eu vi. Ele falta muito, Wellington. É assim mesmo. Falta não. Ele não vê metade dos assuntos, ele. Só quer saber de direito penal, ele. É isso aqui, não lembra, não? Então não tem problema, não. Na próxima aula a gente vê isso aqui. Ondas. Eu acho que essa daí, eu acho que sim. Essa é uma que tem a percepção da visão, né? Ondas eletromagnéticas. Isso. Não vi, não. Atenção. Mas tá no AVA? Oi? Tá no AVA? Tá sim. Rapaz. Eu não falei, não, que essas operações. Eu acredito que essa daí foi aquela aula que o senhor tinha gravado. O senhor gravou, que a gente teve. Foi isso aí, então, foi isso aí mesmo. Teve um feriado e a gente teve que gravar a aula. Não, teve um problema no AVA, não foi? Isso. A gente não chegou a ver essa, não. Não foi essa daí. Tu chegou a ver, Wellington? Não, então, mas não tá no AVA gravado que o professor teve. Tá gravado no AVA. Eu vou abrir depois para ver direitinho. Pronto, Tá certo. Então foi isso mesmo. Pronto. Você é perfeito com suas aulas. Oi? Você é perfeito com suas aulas. Agora é engraçado, né? Aqui, né? O nível de energia, né? Registrado aqui a temperatura do corpo conforme a emoção que a gente sente. Então, na raiva, aquece o quê? Coração, né? Porque tem que bombear o sangue e os braços. O medo devia também estar aqui, ó. Como o medo, ele também traz a sensação, né, de ficar parado ou fugir, esse cidadão aqui teve medo, mas não queria fugir, queria ficar quietinho. Vê como a mão fica quente com raiva. Felicidade, ó, esquenta o corpo todo. Então é uma emoção que a gente não pode ter sempre, porque a gente gasta muita energia com ela. É bom ser feliz, mas o organismo não aguentaria. Tristeza, tá vendo? Como as extremidades, a pessoa fica realmente sem energia. Sem energia. Bem interessante. Não é?
a surpresa, isso aqui esquenta, né? Porque é a atenção, você fica olhando, aumenta a percepção, os seus sentidos, eles aumentam de intensidade, eles ficam bem mais sensíveis. Então, aqui a gente vai vendo. E susto, professor? É o mesmo de medo, é susto? Surpresa! Hoje eu tive uma raiva do caminhão. Deu uma buzina no Pronto, ouvido. tá aqui. Eu queria dar uma opinião. Ai, que raiva. Eu fiquei com raiva do homem. Que, assim, ele veio num ponto cego que eu não vi ele. Eu olhei o retrovisor e não vi o caminhão. O caminhão carregado de botijão de gás. Para isso, ia dar certo para mim. Ave Maria. Eu tomei um susto. Pega um fusquinha no próximo acidente, pega um fusquinha só. Né? Menorzinho, dói menos. Mas o meu é velhinho, professor. O meu é velhinho. Tá ok? O meu é quase um fusquinha. Não, é pegar um carro pequeno. Pegar um fusquinha, pegar um golzinho, né? Bater no carro pequeno. Mas bater no caminhão carregado de gás. O meu é um Palio 98. Mas eu sou uma boa condutora. Eu tá com pouco freio, tá com poucas coisas, mas eu chego lá. Essa é de ler uma viagem. Aí quando eu dei a seta, entrei ali pegar a BR, eu vejo que eu olhei o retrovisor e enxerguei ele. Pá! Eu disse, ui, saí assim, voltei. Meu filho riu comigo. Eita, mãe, a senhora. Mas ele estava buzinando. Eu não entendi muito bem ele, porque ele estava buzinando para todo mundo. Eu não sei se é porque ele estava carregado, né? Porque ele foi dar uma buzina no motoqueiro. O motoqueiro saiu dando dentro dele. A BR toda. Tem freio não, viu? Caminhão carregado não tem freio não. Eu acho ele só tem um pedal. É? Né? Pessoal, obrigado pela presença. Obrigado pela paciência. Né? E nos veremos semana que vem. Vou ver aí com o Rafael. Segunda-feira é feriado, né, professor? Vou ver com o Rafael se necessário, né? Para a gente não perder tanto assunto. Vou gravar e pôr alguma coisa. Mas, a princípio, o material já está postado, né? Com pré-aula e pós-aula. Para vocês darem uma olhada, perguntarem alguma coisa. Né? Porque segunda-feira é Corpus Christi. Corpus Christi não, finados, né? Segunda-feira é finados, não teremos aula. Eita, feriadão. Ok? Né? Sexta, sábado, domingo, segunda. Então é coisa boa. Dá para atualizar o AVA, né? Dá. Esse desafio do nota máxima aí é uma agonia, né? Não é. Para poder fazer. Ele bota muita coisa, né? Matemática, bota não sei o quê, sociologia, né? Eu acerto, eu erro mais do que acerto, viu? Na verdade. Eu não consegui nem acessar esse desafio do nota máxima. Ainda, Wellington? Caramba! Eu falei com o Rafael hoje, ele disse que abriu um chamado porque o meu tava com problema e aí disse que assim que tivesse a notícia, uma resposta, me daria a resposta. O meu passou assim um tempão. Aí eu colocava CPF e botava a senha que ele me deu para abrir o sistema, né, do AVA. Aí não pegava. Aí ele disse, bota o CPF na senha e no login. Eu botei o CPF nos dois. Aí gerou um espaço para eu criar uma senha. Aí eu criei uma nova senha de acesso e eu entro normal. Mas passei um tempão também sem atualizar. Mas é ótimo, né? Assim, tem uns vídeos também que ensina. Muito bom a gente aprender, né? Não tem nada melhor. Não é verdade? Então, até a próxima. Até. Oi, Wellington. Boa noite. Pode falar. Tô me despedindo. Boa noite. Tá bom. Ok. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Muito bom. Bom descanso e bons estudos. Até a próxima. Até. Tchau.